João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Eu creio em um Deus que sabe dançar, é o tema que eu dei a minha reflexão, e eu quero convidá-la a caminhar comigo nessa história exuberante, essa história revolucionária, contada por João sobre Jesus. Diz assim: no terceiro dia, uma boda realizava-se em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. E faltando o vinho, diz a mãe de Jesus ao próprio: não tem vinho. E diz-lhe Jesus: o que tem isso a ver contigo e comigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. A mãe dele diz aos criados: o que ele vos disser, fazei. Havia ali 6 vasilhas de pedra preparadas para os ritos de purificação dos judeus, com capacidade de 2 ou 3 medidas cada uma. Diz-lhes Jesus: enchei as vasilhas d'água. Eles encheram-nas até cima. E ele diz-lhes: tirai-a agora e levai ao mordomo. E eles levaram. Quando o mordomo provou a água transformada em vinho, e não sabia de onde era, mas sabiam os criados que tinham tirado a água, chama o noivo e diz-lhe: todas as pessoas servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão bebidos, é que servem o pior. Porém, tu guardaste o vinho bom até agora. Esse início dos sinais praticou Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por essa noite que já temos experimentado graça, que já temos renovado a nossa lembrança de como começou a nossa fé, a partir de Jesus, como nasceu essa fé, no que é que nós cremos, e como isso é bom, Senhor, saber que temos um mestre, um testemunho de vida, que é marcado pelo amor, o amor mais generoso, o amor que serve o outro, cujo poder não foi o da violência, mas foi o de servir, o poder de amar, de cuidar. Obrigado, Deus, pela renovação da nossa fé, que ela esteja tão viva em nós, que mexa com a maneira que a gente vive. É assim que a gente vem a este culto. A gente quer mesmo ser contagiado pela Tua Palavra, a gente quer mesmo ser contagiado pelo testemunho de Jesus, a gente quer mesmo não perder a esperança, a alegria e a paz em um mundo que às vezes se apresenta para nós estranho e confuso e violento até. Nós queremos espalhar graça, amor, beleza, paz nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. João, ele constrói o Evangelho de Jesus de uma maneira muito especial, muito peculiar. Cada evangelista tem o seu jeito de fazer. Marcos, por exemplo, ele opta por fazer uma narrativa que parece que Jesus está sempre em movimento, uma narrativa militar, de quem está avançando e fazendo, e parece, se olha para a narrativa de Marcos, se você ler seguidamente, você tem a sensação de que Jesus não descansa. Ele faz o tempo todo, ele age o tempo todo, ele cura o tempo todo, ele ajuda o tempo todo, ele acolhe as pessoas o tempo todo, fala muito pouco e faz muito. Já Lucas parece ter uma percepção assim mais emocional, mais sentimental. Ele vasculha as sensações, o que as pessoas sentem, o que Jesus sente. E João, ele constrói uma peça literária, uma peça como um artista que monta uma instalação. Você já deve ter visitado exposições de arte,
e parado diante de algumas instalações que são surpreendentes. O artista, ele se preocupa com um jogo de luzes, e você não percebe, mas tem uma sombra ali, que se você percebê-la no ângulo em que o artista quer que você se posicione, ela fala para você. Se você olhar com atenção, tem um ferro retorcido posicionado em um lugar daquela instalação, e aquele ferro retorcido não é qualquer imagem, talvez ele seja um convite a pensar a vida que se contorce de dor tantas vezes. O artista, ele monta uma instalação para chamar você e dizer algo que te toque. Às vezes ele te fere. Às vezes o artista, ele tem uma dimensão violenta no sentido mais estético da palavra, porque sacode com as suas impressões, porque te chama para olhar com mais atenção para valores da vida. João parece montar uma instalação, e aí a cada passo ele apresenta o que ele vai chamar de sinais. Sinais que apontam para uma ideia de Deus inesperada. E um sinal, a gente tem que lembrar isso sempre, porque nós com muita frequência confundimos o sinal que Jesus realiza com quem Jesus é. Jesus, para João, não é um milagreiro. Jesus, para João, não é um transformador de água em vinho. Jesus, para João, não é alguém que resolve a vida das pessoas com movimentos sobrenaturais. Jesus, ele é o testemunho da salvação de Deus para nós. E os seus sinais são sinais, e não o fim do caminho. Um sinal tem a função de indicar, como na obra de arte, a sombra, a luz, a peça, o ângulo em que ela está, nos dão indicações do que nós precisamos pensar da vida, sentir da vida, ou aquilo que o artista quer que a gente perceba. É João, é assim que ele posiciona cada encontro de Jesus, e ele vai chamando esses encontros de sinais, sinais do reino de Deus, sinais de que Jesus veio de Deus. E aí, óbvio, e eu já antecipei para vocês, que aqui, João não quer que a gente chegue à conclusão de como Jesus é poderoso. Mais do que isso, certamente o que João quer que eu e você pensemos, é que o Deus que Jesus veio nos revelar, o Deus que Ele veio nos apresentar, é tão outro, é tão diferente, que a proposta de Jesus é como da água para o vinho. A transformação da ideia de Deus que Jesus veio trazer para nós é da água para o vinho. Jesus veio nos apresentar outra ideia. Porque o Deus que os judeus conheciam, a ideia que eles tinham de Deus, era de um ser distante, irado, que precisava de sacrifícios para ficar calmo. Um ser milindrado, um ser que precisava ser convencido de perdoar. E em Jesus há uma outra proposta, de um Deus que está entre nós, de um Deus que perdoa de antemão, de um Deus que é gracioso, um Deus como na parábola do filho pródigo, que está de braços abertos, esperando para que a nossa vida volte aos trilhos, para que a gente volte para casa. É outra coisa. E se Deus for diferente? E se houver outros sinais de Deus que não sejam a culpa, o medo, os favores mágicos, os sacrifícios, outros sinais? E se Deus se mostrasse de outro modo? É o que João está fazendo aqui. E aí, olhando para essa história que é irreverente, que foge do padrão com o qual nós estamos acostumados, um padrão de seriedade, religioso. Nessa história, Jesus, ele se mostra
devolvendo o vinho para uma festa que ficou sem graça, devolvendo a festa para um casamento que ficou sem vinho. O sinal de Jesus é um sinal para a festa, para a alegria, para o prazer de viver. O Deus que Jesus revela é um Deus que se mostra na nossa alegria, que continua, mas podia ter acabado, que tinha tudo para ficar pelo caminho, mas rejuvenesceu, mas retornou, como da água para o vinho. Algumas afirmações nós podemos fazer. Primeiro, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que Jesus sinaliza para nós aqui, transformando água e vinho em uma festa? Eu diria que um Deus cuja presença é tão discreta, às vezes imperceptível, é muito mais presente. Um Deus cuja presença é tão discreta, tão leve, tão suave, às vezes imperceptível. Um Deus assim é muito mais presente. Eu já disse que o sinal nem é religioso, nem acontece em um templo, nem na sinagoga, que é uma casa de estudos bíblicos. Não acontece como parte de um sermão, não acontece para confirmar um sermão, ou para mobilizar novos adeptos, nem faz referência a Deus, em nenhum momento. Vocês perceberam isso? Que essa é uma história que sinaliza a glória de Deus, sem falar de Deus, sem se referir a Deus, sem pregar Deus, é divina. O nome de Deus não é pronunciado ali, mas para João, a continuação da festa é divina. O nome de Deus não é dito, não é anunciado, mas uma festa que podia acabar, mas continua, e que certamente faz referência à alegria de viver, o gosto de existir, o motivo para a gente seguir na vida com prazer. Essa continuidade da alegria é divina, é cheia de Deus, e sem vinho ela acabaria. Não há Deus, de tanto que Deus está ali, eu diria. Deus está tão presente naquela festa, que sequer precisa ser lembrado, de tanto que Ele está ali na festa que não acaba. Quando alguém é muito notado em um lugar, é porque sua presença é estranha, é incomum. Uma pessoa que faz parte do ambiente passa despercebida, não é facilmente notada. Agora, alguém que precisa ser notada, ou que é muito notada, é alguém estranha, alguém que não compõe, alguém que está fora da casa, fora do ambiente, ou uma pessoa que busca ser notada em um lugar, é uma pessoa que tem uma presença fraca, e aí ela tem que aparecer. A gente gosta de dizer dessas pessoas com sarcasmo, né? Pendura uma melancia no pescoço, está querendo aparecer, e outras coisas do tipo, se diz, né? Em reação a essa necessidade afetada, patética, que nós temos às vezes de aparecer. Por quê? Porque temos uma presença fraca. Ou é alguém que se ressente de estar ausente ali, de não estar à vontade, de não estar bem. Uma pessoa que você precisa enfatizar que ela está presente, ela está ausente. Quando você fala assim para a pessoa, ei, você está aqui, né? Você está aqui, é porque ela não está. Porque se estivesse, você não pediria a ela para desligar o celular, para tirar os olhos da televisão, para prestar atenção no que você está dizendo. Você faz isso porque ela está ausente, por isso você tem que proclamá-la, tem que chamá-la para aquele ambiente. E Deus é apresentado por Jesus
como uma ausência presente. Porque, de novo, João diz que isso aqui foi um sinal da glória de Deus em Jesus, mas Deus sequer teve o nome dele pronunciado nessa festa. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Você sabia que existem livros na Bíblia, esses livros que nós chamamos de ocasião para a palavra de Deus, que eles não falam o nome de Deus uma vez sequer? Por exemplo, Esther. Esther, nenhuma vez o nome de Deus é pronunciado. Nenhuma vez. Por quê? Talvez porque o seu nome ali seja coragem, se você conhece a história de Esther. E Cantares de Salomão, que são versos eróticos, são poesias eróticas que descrevem relações de amor, relações eróticas, de sexo. Está lá no meio da Bíblia. Talvez não esteja o nome de Deus ali, porque o nome de Deus talvez seja prazer. Eclesiastes é um livro escandaloso, porque ele não tem medo de encarar as verdades, de chamar a nossa atenção para não perder a vida, para não desperdiçar a vida, e ele diz: tudo é vaidade, tudo é vapor de nada, portanto, coma com alegria o seu pão, beba gostosamente o seu vinho com a mulher da sua mocidade, porque é isso que você tem debaixo do céu. E se o nome de Deus não está ali, talvez porque o nome de Deus seja sensibilidade, a vida à flor da pele. E aqui, novamente, o primeiro sinal de João não é casual e não é aleatório, é o sinal dentro de uma festa, porque ele está nos convidando a expandir a nossa consciência, a olhar com mais atenção, a alargar os nossos horizontes e descobrir que Deus está presente na nossa história, nos espaços inesperados, e que Deus se revela nas nossas alegrias, nas pequenas alegrias. Elas, mesmo que não falem o nome de Deus, são divinas aos olhos de Jesus e precisam continuar. Nietzsche, já foi feito referência ao pensamento dele, e esse tema é uma resposta à provocação de Nietzsche, que diz: eu não creria em um Deus que não soubesse dançar. Ele faz essa proposta, e ela se parece muito com a de Jesus, um Deus que em nós é tão leve, um Deus que tem uma presença que não é esmagadora, moralista, assustadora, mas ela é potencializadora da vida, ela ventila esperança, ela acorda sentimentos. E aí eu vou dar de presente para vocês a citação de um trecho do livro Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, que é um romance, é uma ficção, e ele dizia desse texto, que é o melhor texto que ele tinha escrito de filosofia, e é uma obra de ficção interessantíssima, e em uma das falas de Zaratustra, eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: ver revolutear essas almas aladas e loucas, encantadoras e buliçosas, é o que arranca a Zaratustra lágrimas e canções. Eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar. E quando vi o meu demônio, pareceu-me sério, demônio aqui não tem o sentido de maligno, mas daquilo que me anima, do espírito que há em mim. Pareceu-me sério, grave, profundo e solene. Era o espírito do pesadume. Eu aprendi a andar, por conseguinte, corro. Eu aprendi a voar. Portanto, não quero que me empurre para mudar de lugar. Agora sou leve. Agora voo. Agora vejo a mim mesmo por baixo de mim. Agora dança em mim um Deus. Então o Deus de Jesus é um Deus que dança. Eu diria em resposta a Nietzsche. Porque é um Deus que está presente em nós, animando a vida. O meu corpo não é um problema para Deus.
o meu corpo não se opõe a Deus, o meu corpo não se opõe a uma espiritualidade profunda, o meu corpo é o lugar da espiritualidade, é onde Deus se mostra e desenha um projeto sensível de existência. E aí tem uma cena que é muito bacana. Maria vai até Jesus. Em João, nenhuma vez ela é chamada pelo nome de Maria, sempre a mãe de Jesus. Ela vai até Jesus e ela parece dar a Jesus um comando grave, sério, de quem precisa fazer algo como um missionário, como alguém que tem uma tarefa, que tem uma responsabilidade, alguém que precisa mostrar para que serve, mostrar a sua vocação, o seu ministério. E ela diz: acabou o vinho. E a resposta de Jesus é meio atravessada. Ela é uma resposta que a gente tem que se esforçar muito para dizer que ela não é dura. Eu não vou dizer grosseira, que não é dura. Ele diz: que tenho eu com você, mulher? O que eu tenho a ver com você? O que eu tenho a ver com isso? O que isso tem a ver comigo e com você? Aí ele responde: a minha hora não chegou. E aí há muitas explicações para isso, eu já vi várias explicações. Mas eu acho que nesse momento, o que Jesus identifica na voz de Maria é uma tentação. A tentação de fazer daquela situação de crise um trampolim ministerial, uma tarefa, parte da carreira, parte da vocação, usar aquela necessidade para mostrar-se útil e importante, mostrar-se a solução. Jesus diz: não chegou a minha hora. Parece que Jesus se recusa a usar aquele momento para promover uma religião ou a sua própria missão. Jesus se recusa a fazer com que aquele acontecimento tenha uma outra finalidade do que não simplesmente a festa continuar. Jesus não dá aquele evento e aquele sinal que ele vai realizar uma oportunidade de mostrar serviço. Ele faz daquele sinal, o sinal em si, um sinal para o amor daquele casamento, para a vida, um sinal que aponta para a existência. É divino a festa não acabar, é divino a alegria continuar, é divina a comunhão, é divina a nossa celebração, a vida é divina, e Jesus não vai subir em cima daquela condição, daquela história, ele não vai fazer aquilo um trampolim, ele diz não, e realiza o evento assim, solto, com essa liberdade, como Deus que está presente entre nós. Deus não precisa aparecer para promover a minha e a sua existência, e eu diria, Ele faz isso o tempo todo, e porque Ele faz o tempo todo, eu não preciso às vezes nem lembrar que é Ele que está fazendo. Segundo, a verdadeira purificação é apurar o sabor da vida, ao abandonar culpas falsas. Há uma outra cena, e ela tem todos esses detalhes. Eu preciso lembrar a vocês que o evangelista não é nenhum ingênuo. O evangelista não é alguém que conta as coisas por contar, um falastrão, que a língua não cabe dentro da boca, que sai dizendo as coisas. Não, ele pensou isso aqui. Ele quer que a gente atente aos detalhes, porque os detalhes falam, e falam com muita propriedade. Porque, curiosamente, o instrumento que Jesus utiliza para trazer vinho de volta para a festa, para trazer muito vinho, são 6 vasilhas de pedra, 6 talhas de pedra. É muito vinho. Alguns estudiosos falam que deveria caber em cada uma dessas vasilhas entre 80 e 120 litros. Vezes 6, em torno de 700 litros. Jesus não transformou água em vinho. Ele transformou muita água em muito vinho. E essas talhas não são quaisquer talhas. Elas não estavam ali enfeitando a casa, não estavam ali por acaso. Elas eram as vasilhas da purificação. Talvez o ritual
mais rigoroso, um dos rituais mais rigorosos dos judeus. E Jesus teve problema com esse negócio o tempo todo. Começou aqui, talvez. Foi aqui que começou, talvez, a encrenca dos fariseus, que zelavam pelo cumprimento das regras de purificação com Jesus. Porque na mente judaica, na lógica legalista, na lógica do moralismo higienista, de limpeza obcecada, quase um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza da religião judaica, comer sem lavar as mãos tornava o espírito impuro, a vida impura, era uma questão de maldição. Eles se escandalizam com Jesus e com os discípulos algumas vezes. Eles estão nas estradas morrendo de fome, aí lançam mão de espigas para comer. Além de fazerem isso no sábado, eles não lavam as mãos, e aí o povo se escandaliza, os seus discípulos não lavam as mãos. Não é isso que torna a vida impura. O que torna a vida impura não é o que entra na boca. O que torna a vida impura é o que sai da boca, porque procede do coração. O que torna a vida impura é o azedume que a gente arrasta no coração de amargura, de ressentimento. O que torna a vida impura é o nosso medo de existir. O que torna a vida impura é essa necessidade de ficar de plantão tomando conta da vida dos outros. E aí Jesus pega esses objetos da purificação e usa esses objetos para transformar a água em vinho. Talvez dizendo para nós que o que purifica a nossa existência não é um moralismo de regras e de rigores. O que purifica a nossa existência é o gesto de apurar a nossa sensibilidade. É a alegria que nos purifica, que nos coloca na vida com mais intensidade, com mais prazer. Jesus não transformou apenas água em vinho, Ele transformou o sentido do culto e da vida. O que antes apenas lembrava culpa, cada vez que o judeu chegava na casa, ele via aquela vasilha, ele lembrava que estava à beira da impureza. Mas nessa casa onde Jesus transformou água em vinho, cada vez que eles olhavam para aquela vasilha, eles lembravam que a festa foi muito boa, e que a festa foi boa porque não parou. Jesus mudou o sentido. Antes olhava para aquilo e era, opa, estou em pecado. Na minha adolescência eu lembro de um pastor que pregava na igreja, e sempre que ele não estava indo bem, o culto estava meio friozão, e uma igreja pentecostal raiz, tem que ter glória a Deus, aleluia, o tempo todo, né? Barulho, porque senão tem uma coisa errada, e o pastor fica indignado, ele cobra, isso aqui não é uma igreja pentecostal. Eu participei, e tem o seu valor, não, um barulho tem uma certa santidade nele, né? Agita também o coração, mas eu lembro que quando o culto não estava muito bom, o pastor começava a tremer a voz. Ele não tinha muito recurso, sabe? Ele não tinha muito o que dizer. Ele começava a tremer a voz e dizer, como está a sua vida? Tem pecado escondido no meio do povo? Aí começava com esse negócio de tem pecado escondido, aí começava, opa, ô Jesus tem misericórdia, queima Deus. Meu amigo, tem pecado escondido, vai pegar sempre. E culpabilizar as pessoas é a melhor maneira de mobilizá-las, porque as pessoas se sentem infantilizadas, suscetíveis. Todos nós temos um monte de desacertos, de coisas mal resolvidas, de coisas que precisamos melhorar. Todos nós temos dívidas emocionais, temos contas para acertar, temos insegurança. Por mais que a gente se esforce, a gente às vezes fica com a sensação de que fez alguma coisa errada, de que esqueceu de alguma coisa. Pois Jesus faz o inverso, Ele transforma esse espaço que lembra as culpas em um espaço que lembra a possibilidade de viver com graça e valor. Purificação é apurar a sensibilidade, é outra a pureza que Jesus quer promover entre nós. E finalmente, o mais divino gosto é o da surpreendente reviravolta. A gente tem uma ideia da vida que é perversa, que nos destrói,
Eu e você temos um conceito, uma expectativa de viver que é uma fonte de veneno, é uma fonte de toxina dentro de nós. A gente se intoxica e intoxica os outros à nossa volta com essas expectativas de uma vida que seja coerente, encaixada como um quebra-cabeça, como uma conta, como uma fórmula de matemática, como a partitura de uma música, tudo certinho, tudo contado, tudo no seu lugar. Aí você tem que entregar um currículo. Você sabe do que eu estou falando. Você já entregou currículo para conseguir emprego, para se candidatar à vaga em um curso, em uma pós-graduação? Já entregou currículo alguma vez? Qual é o cuidado que você tem? O que o empregador vai pensar de mim quando ele lê meu currículo? E você vai colocar lá as coisas de uma certa forma para ele pensar assim: essa pessoa é coerente, essa pessoa sabe o que ela quer, essa pessoa está preparada. Você não vai colocar lá as suas perdas de tempo, o curso que você não devia ter feito, mas fez. Você não vai colocar lá o tempo que você gastou numa empresa e você entende que foi um desperdício, você terminou chateado, frustrado e devia ter feito outro caminho. Você não vai colocar, você vai colocar lá aquilo que soma, que dá uma ideia de simetria, né? De coisa que faz sentido. Só que a vida não é assim. E a gente acaba tratando a vida desse jeito. E sofre, porque na nossa jornada tem decisões mal tomadas. E sofre, porque no nosso caminho tem oportunidades perdidas. E sofre, porque nós erramos. E sofre, porque nós fomos enganados por alguém, ou enganamos alguém. E sofre por causa dos tropeços, das precipitações. E nós sofremos muito, nos angustiamos um monte. Mas para Jesus aqui, nessa história, Deus é sinalizado de uma outra forma. O divino não é ter uma história com começo, meio e fim, previsível, coerente, simétrica, de sucesso. O divino nessa história é a reviravolta. É o que tinha acabado, mas recomeçou. É o que tinha se esgotado, mas reviveu. É o que tinha perdido o gosto, mas recobrou o valor. Era a festa que tinha terminado em água, mas voltou a ser vinho e alegria. No sinal aqui dado por João, Deus, o divino, vem depois do desacerto. O melhor sabor veio depois do desgosto. A surpresa mais doce chegou depois do fracasso. A reviravolta é que faz a vida possível, não a realização dos planos. Qual é o escândalo do mordomo? Talvez fosse um padrinho. O cara que entende de vinho, que você liga para ele assim: João, rapaz, um vinho chileno. Aí ele diz: um Carmener, né? Você liga para o Gadelha e fala: Gadelha, um vinho português. Aí ele diz: o alentejano. Sabe o cara que entende de vinho? Chamaram ele. Quando ele tomou daquele vinho, ele ficou escandalizado. É louco, chama o noivo. Você é louco, cara. Todo mundo serve o bom vinho quando o pessoal ainda tem paladar, né? Serve o bom vinho quando o pessoal ainda não bebeu muito. Depois que o cara bebeu muito, você serve o resto. Mas você guardou o melhor vinho para o final da festa. Isso aqui não é por acaso. Há um anúncio aqui. E sabe qual é o anúncio? É que o melhor da vida não é aquilo que a gente realiza dos planos. O melhor da vida não nasce apenas do que deu certo. O melhor da vida é a reviravolta. O melhor da vida é reviver. O melhor da vida é o recomeço. O melhor da vida é voltar à vida. É a reviravolta que torna a existência bela. E aí tem uma frase, eu quero terminar com ela. Novamente Zaratustra. Ele diz algo que é muito curioso. Na construção
filosófica de Nietzsche, ele trabalha com duas figuras. São figuras, viu, gente? Não espiritualizem, por favor. São figuras das divindades gregas. Ele trabalha com Apolo e Dionísio, como dois polos da vida. Como a minha vida e a sua vida. Dois polos. Apolo é aquela parte de nós bem comportada, austera, que faz o que é certo, que é forte, que é arrumada, que é organizada. E Dionísio é aquela parte da nossa vida, da nossa existência, que é desorganizada. Apolo era o deus da força, da beleza, né, da verdade. Dionísio era o deus do vinho, da bebida, da embriaguez, desconcertante, desarrumado, da bagunça, do caos. São dois polos. É importante a gente lutar para organizar a vida, mas há um aviso. Sabe qual é o aviso? De que o caos está em nós, e que esse caos, ele não é o fim, não é a condenação da nossa existência. O caos, a desordem, aquilo que não deu certo, as perdas, os fracassos, os desacertos, os desencontros da sua vida, são oportunidades surpreendentes de gerar valores belíssimos para a sua existência. Esse é o aviso do Evangelho, Deus acredita nisso. E aí Zaratustra diz assim, eu diria, isso aqui é muito do Evangelho: é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Talvez você esteja assim hoje, com um caos dentro de você, cheio de desacertos e de queixas. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Deus acredita que o melhor vinho chega nesse momento. Quando você pensa que tudo acabou, é quando o melhor vinho está para aparecer nessa festa. Você fala, perdi muito tempo na vida, fiz tudo errado. Deus não acredita nisso. Para Deus, o melhor da vida é a reviravolta. Fique em pé junto comigo, em nome de Jesus. Nós vamos orar.